Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com você? Professor Leandro é por aqui para a nossa segunda aula da disciplina de pesquisa operacional. Nessa nossa segunda aula da disciplina, teremos como assunto a programação linear. Então, se prepare que estarei nesses próximos 50 minutos trabalhando a programação linear com você, nesse nosso encontro que será gravado devido ao feriado. Mas, nas nossas próximas aulas, já estaremos novamente ao vivo. Bom, aqui só vai ter um pensamento, porque a programação linear você irá perceber que ela tem muito do raciocínio matemático envolvido. E, claro, para trazer um pensamento de defesa desse raciocínio matemático, trago aqui um pensamento, uma frase do pai da computação, o Alan Turing. Raciocínio matemático pode ser considerado um tanto esquematicamente como o exercício de uma combinação de duas instalações, o que podemos chamar de intuição e criatividade. Então, o raciocínio matemático sendo trazido de uma nova forma com o aspecto de intuição e criatividade, desmistificando um pouco essa situação um pouco abstrata e fora da noção de pensamento, a noção de que a criatividade não está dentro do raciocínio matemático, certo? Então fica aí o pensamento do pai da computação, Alan Turing. Então, pessoal, comentando aqui, a nossa programação linear ainda é a nossa unidade 1 do livro da disciplina, tá? E aí, na nossa aula de hoje, estaremos falando sobre entendendo o que é a programação linear, compreendendo todas as suas etapas que compõem a programação linear, quando a gente vai construir um modelo, que constitui um modelo de programação linear. Depois a gente vai treinar essa construção e iremos também visualizar aplicações dessa programação linear, com vários exemplos em diversas áreas, tá? O que é a programação linear? Primeiro aqui, deixar algo bem claro para você. A programação linear ela é muito estudada quando estamos falando da pesquisa operacional. Por quê? Ela é um grande campo da pesquisa operacional, a programação linear. Só que acontece que a pesquisa operacional ela não se resume apenas à programação linear. Existem outros campos dentro da PO. Para deixar bem claro isso, apesar que muitos esforços, por exemplo, ainda mais nessa maneira introdutória que a gente está tratando a disciplina, se refere à programação linear. Mas tenha consciência que a PO é muito mais que apenas a programação linear, apesar que a programação linear é muito importante e um grande campo inserido dentro dela. E a programação linear é uma ferramenta da matemática aplicada. Ela utiliza-se de modelos matemáticos para expressar uma situação problema ali existente. Então você se depara com uma situação problema e, através com o auxílio da matemática aplicada, você vai construir um modelo. E aí, com a construção desse modelo, você terá bem definido, através de equações e inequações, qual é o seu objetivo, quais são as restrições que lhe são impostas, quais são as variáveis que você pode ter de decisão e tudo isso que contempla um modelo de programação linear. Tá? E é claro, depois que você constrói esse modelo, tem a etapa de solução. Nesse momento, nessa nossa aula, nós estamos focando e o que nos interessa é entender a programação linear, entender o que é um problema de programação linear, construir esse modelo e paramos por aí. Construir o modelo, encontrar a solução desse modelo, que existem técnicas diferentes para isso, será nosso próximo passo. Então, na nossa próxima aula, aí sim a gente entra nesse aspecto de encontrar solução para os problemas de programação linear. Combinado? Então, vemos aqui que eu quero encontrar, tenho um problema de programação linear e quero encontrar solução para o mesmo. Aqui, mesmo que nesse momento a gente não iremos encontrar a solução para os exemplos que eu irei trazer daqui a pouco, é preciso que já fique claro qual é o tipo de solução que a programação linear deseja. Por quê? Eu posso ter uma solução para um problema,
eu posso ter uma solução, por exemplo, se eu tenho um problema em vista, e eu posso atribuir qualquer solução para esse problema em vista. Mesmo que ela não for viável, mesmo eu posso estar colocando que é uma solução para o problema. Toda resposta, toda sinalização seria uma solução. Então, qualquer especificação de valores, por exemplo, 2x igual a 10, eu posso colocar qualquer valor ali no x e considerar isso uma solução. Só que essa solução seria viável? Então, daí não entra no aspecto da viabilidade. Então, existe qualquer nível de solução. Depois, temos a questão da solução viável. Aí sim, eu quero, respeitando todas as condições que o problema me impõe, eu quero encontrar a solução viável. Só que, aqui, a nossa programação linear, qualquer solução não nos interessa, solução viável não é suficiente para nós. O que a gente precisa é a solução ótima. Por quê? Programação linear refere-se a problemas de otimização. Qualquer ideia de otimização, ótimo mesmo. Ou seja, a gente quer aquela solução que não existe nenhuma outra, a gente vai encontrar uma solução que nenhuma outra será melhor que essa, tá? Então, se a gente está falando, daqui a pouco eu vou comentar com você, se a gente está falando de um problema de minimização, não tem um valor menor possível que aquele. Pode ter outro igual, alguma combinação, mas não existe outro menor, ou seja, é a solução ótima para aquele problema, dado todas as condições impostas para mim. De maximização, a mesma coisa. É o máximo que eu consigo chegar, não consigo ir além disso, dadas todas as restrições, as condições do problema que me foram impostas. Então, programação linear, sempre estaremos interessados em solução ótima. E na programação linear, agora falando da sua modelagem, são 3 etapas. Já comentei, quando a gente passou na última aula sobre as fases de um estudo da PO, que essa situação de etapas, fases, de seguir realmente uma ordem de raciocínio é muito marcante na PO, né? Na programação linear não é diferente também, e na construção dos seus modelos e na resolução deles. E aqui falando da construção desses modelos de PL. Na programação linear a gente também pode abreviar, chamar ela de PL. Existem 3 etapas a serem seguidas. E, necessariamente, você tem que organizar o seu raciocínio de quando você estiver de fácil para um problema, seguindo essas 3 etapas aqui que eu vou comentar, exatamente nessa ordem. Então, primeiro, tem um problema, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as variáveis de decisão. Tá? O que são as variáveis de decisão? O que eu posso decidir naquele problema? O que eu posso ter uma variabilidade naquele problema? O que eu posso, tem um poder dentro de um limite ali imposto, que daqui a pouco eu vou comentar quem que impõe esses limites, eu tenho uma margem ali para tomar uma decisão. Por exemplo, se eu vou produzir 10 unidades, 15 unidades, algo nesse sentido. Então, são decisões, eu tenho possibilidade de decidir, ali no problema não está imposto o quanto isso tem que ser feito, ele pode até me dar uma margem ali de onde eu posso estar trabalhando, mas dentro dessa margem eu consigo ter uma decisão. Então, a primeira coisa é saber o que eu posso decidir, o que eu posso fazer nesse problema, o que cabe a mim ter uma autonomia aqui nesse problema. É a primeira parte. E aí eu identificar quais são essas variáveis de decisão. Tem que ter pelo menos 2. Tá? Somente uma não é possível. Tem que ter pelo menos 2. E essas 2, a quantidade máxima aí não tem limitação. Depende da natureza do problema, a quantidade de variáveis de decisão que pode estar em um determinado problema constar. Tá? E aí você tem que identificar todas elas, falar, olha, a variável de decisão é x1 igual a tal, x2 igual a tal. Daqui a pouco, num exemplo, vai ficar bem mais claro, porque a gente também costuma colocar uma incógnita para cada variável de decisão. Depois, temos que identificar a função objetivo, que eu tenho um problema e eu quero resolver. Eu quero resolver esse problema para chegar aonde?
O que eu quero chegar com a resolução desse problema? Eu tenho uma finalidade, não tenho? Então, eu tenho que escrever uma função objetivo, sempre utilizando a matemática aqui como nosso auxílio, escrever uma função objetivo para representando qual é a minha finalidade, por que eu estou querendo resolver esse problema, aonde eu quero chegar. Por exemplo, a nossa função objetivo sempre ela será de duas naturezas. Ou ela é de maximização, de lucro, de receita, de utilidade, de retorno, ou em diversas outras situações, ou de minimização. Minimização de custos, de tempo, de recursos necessários para uma situação, por exemplo, de colaboradores necessários para uma tarefa. Então, ou ela é de maximização ou ela é de minimização. Não tem outra diferente dessas duas e não pode ser as duas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. E vai expressar aquilo que você quer chegar. Aquele ponto ótimo que eu comentei ali anteriormente que você quer chegar, seja de mínimo ou de máximo. Tá, eu tenho aquilo que eu posso decidir, tenho aquilo aonde eu quero chegar, né? Qual é o meu objetivo de resolver esse problema. Só que eu estou dentro do mundo real aqui, não no mundo imaginário, então a gente tem restrições nos impostos, que são as restrições do sistema. Então existem situações que nos limitam, não deixam nós atuarmos da maneira que a gente quer, seja produzir, seja organizar a equipe, seja questão financeira, de tempo, de capacidade. São diversas restrições que são impostas. E aí a gente tem que considerar essas restrições que o problema apresentou e trabalhar dentro desse espaço, desse limite que as restrições nos estabelecem, trabalhar para encontrar o ponto ótimo, né, e conseguir atender a função objetivo. Com o quê? Com as decisões que eu terei para minhas variáveis ali, que foi o primeiro passo que eu identifiquei. E deve ser seguido esse raciocínio. Se deparou com um problema de programação linear, siga esse raciocínio aqui para estar construindo o modelo matemático do mesmo. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Certa fábrica fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro unitário do P1 é de R$1.000 e o lucro unitário de P2, R$1.800. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? Construa o modelo de programação linear para esse caso. Então, vamos aqui só construir o modelo de programação linear, a gente não vai resolver esse modelo, né, encontrar a solução, mas construir uma modelagem que aí, posteriormente, a gente conhecendo as técnicas que iremos conhecer nas próximas aulas, aí sim a gente pode estar encontrando a solução. Vejam que esse aqui é um problema em que uma fábrica, né, uma empresa, ela tem possibilidade de produzir dois produtos. Concordam comigo? P1 e P2, está aqui imposto. E é trazido aqui o lucro unitário de cada um deles, certo? Cada unidade que eu produza desses dois produtos me dá esse lucro. Então, se eu fizer uma unidade de P1, me dá R$1.000 de lucro. Se eu fizer duas unidades de P1, daí já me dá R$2.000 de lucro, certo? E assim, mesma coisa para o P2. A empresa, para fabricar esses dois produtos, eu preciso do quê? Aqui está falando que para fabricar o P1, a empresa precisa de 20 horas, certo? A empresa precisa de 20 horas para fabricar P1 e de 30 horas para fabricar P2, certo? Só que eu tenho uma quantidade máxima de horas disponível dentro da minha empresa. Qual que é essa quantidade máxima de horas disponível? Ele coloca aqui, ó, que o tempo anual de produção disponível é 1.200 horas. Essas 1.200 horas, elas são compartilhadas tanto para fabricar o P1 quanto para fabricar o P2. Então, eu tenho lá 1.200 horas disponíveis e dessas 1.200 horas eu vou ter que usar, né, essas horas para fabricar P1 e P2. Dado que cada unidade de P1 eu uso 20, cada unidade de P2 eu uso 30. Então, eu tenho que saber aí o que eu vou fazer, como que eu vou usar essas 1.200 horas,
mais para um P1, mais para o P2, como que eu vou fazer nessa fabricação? Existem também outras situações nos colocadas aqui, ó, que a demanda esperada para cada produto é de 40 unidades para P1 e 30 unidades para P2. Ou seja, eu tenho a possibilidade, né, eu tenho uma demanda esperada, praticamente uma confirmação que eu vou querer, conseguirei ter de venda de 40 unidades anual para o P1 e 30 unidades anual para o P2. Tá? Então, aqui eles não compartilham da mesma demanda esperada, são diferentes. Então, essas 40 unidades de demanda para P1 é somente para P1, não se relaciona com o P2, ao contrário das horas disponíveis em que existe a relação entre eles. Certo? Então, realizar essa leitura, essa interpretação, e aí começar a construir o modelo. Lembra qual que era a primeira etapa? Identificar as variáveis de decisão, não é mesmo? Então, vamos lá. Variáveis de decisão. O que deve ser decidido nesse problema que eu lhe apresentei é o plano de produção. Aqui a fábrica, ela produz 2 produtos. Ela quer saber quanto que ela vai produzir de cada produto. Tá? Ou seja, ela quer saber quanto que ela vai produzir de P1, quanto que ela vai produzir de P2. Então, as variáveis de decisão, vejam, lá no problema, não está falando quanto que eu vou produzir de P1 e P2. Ele coloca várias condições, várias situações e quer decidir quanto que vai fazer, quanto que irá realizar de produção para P1 e P2. E aí nós temos aqui, então, que as nossas variáveis de decisão serão P1 e P2. Tá? 2 variáveis de decisão teremos nesse problema. E aí, como eu comentei com você, aqui está P1, P2, né? Então já está uma incógnita. Mas na hora da modelagem matemática, a gente tem que estar utilizando uma incógnita para expressar, certo? E dentro da programação linear, nós costumamos utilizar x1 e x2. Então, a primeira variável de decisão que eu identifiquei, eu vou chamar ela de x1. A segunda de x2, a terceira de x3, a quarta de x4, e assim por diante. Então, aqui, eu vou chamar, né, nesse nosso exemplo, x1, a quantidade anual que eu vou produzir de P1, que eu quero decidir, isso dentro da minha empresa. De x2, eu vou chamar a quantidade anual a produzir do P2, né, desse outro produto aqui, tá? Então, teremos essas 2 variáveis de decisão, x1 e x2, representando, respectivamente, a produtividade anual que eu irei produzir de P1 e de P2 dentro da minha empresa, aqui dentro da minha fábrica, tá? Então, temos aqui o que eu tenho, é aqui que eu posso decidir. Eu já identifiquei aonde eu posso estar atuando no problema, o que cabe a mim, aonde eu tenho liberdade para agir. Eu posso agir na qual produção eu irei desejar, irei realizar, concretizar da produção de cada um desses bens, tanto P1 quanto P2. Então aqui está onde eu posso estar atuando, onde eu tenho a liberdade. Tá? Aqui depende de mim, eu teria uma decisão sobre isso. E aí eu considerarei outros fatores para decidir qual esse valor esse x1 assumirá, qual valor esse x2 assumirá. Tá? Então aqui, primeira parte, identificamos as variáveis. Lembra qual é a segunda parte? Era a função objetivo. A função objetivo, dado que você já identificou as variáveis nessa primeira etapa, como o raciocínio deve ser seguido, a sua identificação do seu objetivo, ela costuma ser fácil de ser realizada, porque, como eu comentei, ou ela é de maximização ou de minimização. E o problema geralmente entrega para você qual é esse objetivo. Olha aqui, ó, no final, qual é o plano de produção, ou seja, quanto que eu vou produzir de x1 e x2, né, que é o nosso P1 e P2, para que a empresa maximize seu lucro. Veja que está falando de maximizar o lucro. Então, naturalmente, a minha função objetivo é de maximização, tá? De maximizar o lucro. Às vezes, não pode estar a palavra maximizar ou minimizar, mas estará uma palavra, um conceito muito similar, para alcançar o maior lucro possível, por exemplo, e outras situações. Então, geralmente é fácil você conseguir identificar o objetivo, dado que terá uma palavra que irá entregar isso ali no enunciado do problema, né, na formulação, no problema formulado.
O que acontece aqui na questão da função objetivo? Então, a gente sabe que é de maximizar o lucro, tá? E nós temos aqui o lucro por unidade para cada produto. Lembra lá no começo do problema? Não falou lá no começo do problema que o nosso lucro era R$1.000 para cada unidade que eu venha fazer do P1, certo? E o P1, cada unidade que eu vou fazer de P1, lembra aqui que a gente chamou, ó, X1 é a quantidade anual a produzir de P1, não é? X1 não é a quantidade anual a produzir de P1? É isso que nós chamamos o X1. Se R$1.000 é o meu lucro para cada unidade, se eu pegar esse R$1.000 e multiplicar pela quantidade anual que eu produzi de P1, concorda comigo que eu vou encontrar todo o meu lucro que o P1, que esse primeiro produto me traz aqui para minha empresa, tá? E o mesmo raciocínio aqui falando sobre o segundo produto, sobre o P2. Eu tenho R$1.800 para cada unidade de lucro, para cada unidade que eu venha produzir. Se o X2, né, essa incógnita, irá representar a quantidade anual produzida de P2, concordam que o lucro total, o lucro referente ao P2 durante todo o ano que eu tenho é 1.800 vezes X2. Então, eu tenho lucro por unidade de cada produto vezes a quantidade total que eu venho a produzir de cada produto. No caso, a quantidade total que eu vou produzir de cada produto para o P1 é o X1, do P2 é o X2. Só que isso é o lucro, então eu tenho no primeiro cenário o lucro total que o produto 1 me traz. Depois eu tenho o lucro total que o produto 2 me traz aqui, né? Oriundo desse meu produto 2. Aí agora eu tenho o meu lucro total. Para encontrar o lucro total da empresa como um todo, aí eu tenho que fazer a somatória. Eu tenho que somar aquele lucro total que me trouxe o primeiro produto com o segundo produto. Então, eu encontrei aqui a primeira parte da função objetivo, que é 1.000 vezes x1, certo? Que é do primeiro produto. Depois do segundo eu encontrei 1.800 vezes x2. Para encontrar o lucro total da empresa, eu vou somar eles. Então, o meu lucro total, né, aqui o L, será 1.000x1 mais 1.800x2. Essa é a expressão de lucro total dentro da minha empresa. E o que eu quero fazer com esse lucro total? Eu não quero maximizar o lucro que está lá falando, esse é o meu objetivo, isso que o problema me entregou. Então, qual que é a minha função objetivo? Essa daqui, ó, expressa aqui, objetivo, maximizar L igual a 1.000x1, né, R$1.000 x1, mais 1.800x2. Então aqui, ó, expressamos a nossa função objetivo. Isso que é uma natureza de uma função objetivo. Sim, por isso que a gente tem que identificar as variáveis de decisão anteriormente, tá? Tá vendo que a gente utiliza elas aqui, ó, x1 e x2? E aí a gente consegue tranquilamente formular a nossa função objetivo, que fica nesse nosso exemplo assim, ó. Objetivo, maximizar L, né, de maximização, igual a 1.000x1 mais 1.800x2. Beleza, eu sei o que eu posso decidir nesse problema, sei qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, que é no maior lucro possível, só que eu vou poder fazer tudo o que eu quero? Posso atuar sem limites, sem restrições? Claro que não, né? O mundo que estamos inseridos não é bem assim. Então, nós temos as restrições para o problema, tá? E as restrições para o problema, pelo menos uma restrição o problema tem que ter, tá? E não tem também limite de restrições a serem impostas para um problema. Depende da natureza do nosso problema. Esse problema nosso aqui, esse exemplo, nós temos 3 restrições. Então, primeira restrição. Lembra lá que tem uma quantidade de horas disponível para realizar a produção lá na empresa? 1.200 horas tinham disponíveis. E essas 1.200 horas são utilizadas tanto para o P1, né, para o produto 1, quanto para o produto 2. O produto 1 usa 20 horas para cada unidade que vai produzir dele. E o P2, 30 horas para cada unidade que vai produzir dele. Concorda comigo, então, que para saber toda a quantidade total de horas, né, que eu tenho só disponível 1.200 horas,
Posso utilizar 1.201 horas? Posso utilizar 1.300 horas? Eu não posso utilizar. É o que eu tenho disponível a 1.200. Eu não consigo utilizar além daquilo que eu tenho disponível de horas. Menos de 1.200 horas, eu posso utilizar. Eu tenho essa capacidade ali instalada de horas. E se eu, por acaso, vou querer utilizar 1.000 horas, 900 horas, tudo bem. 1.200 horas, ou seja, usar plenamente toda a minha capacidade, também perfeito, é possível. Agora acima, ou seja, 1.201 horas já não é possível aqui nesse problema, porque eu já estou ultrapassando a minha capacidade existente, não está dentro da minha realidade. Então, para saber toda a quantidade de horas que eu vou utilizar total para o produto 1, concorda comigo que se eu uso 20 horas para fazer cada unidade, se eu pegar e multiplicar essas 20 horas para cada unidade pela quantidade total que eu venho a produzir desse P1, eu chego à quantidade de horas que eu vou usar, né, para produzir todas as unidades que eu venho a fazer de P1. Então, utilizando a nossa variável decisão x1, que representa a quantidade produzida anual de P1, nós temos que 20x1 representa isso para mim. Todas as horas que serão ocupadas para a produção de P1. Mesma lógica quando a gente pensa para o P2. Então, é 30 horas para fazer uma unidade. Se eu multiplicar por x2, que representa a quantidade total que eu venho a fazer desse bem, eu tenho o total de horas ocupadas na produção desse P2. Tá? Total de horas que eu ocupei para a produção de P2. E aí, então, eu tenho 20x1, é as horas que eu designei para fazer as unidades do meu produto P1. Não sei quantas unidades eu vou fazer, mas eu sei que gasta 20 horas vezes por cada unidade, então vezes x1, que é a quantidade que eu venho a fazer, eu vou ter esse resultado. Mesma lógica para o P2, que aí vai ficar 30x2, porque é 30 horas por unidade nesse caso. E aí, para saber quanto que é o total que eu utilizo de horas de produção na minha empresa, dado que eu produzo esses dois produtos, esses dois bens, o que eu vou fazer? Eu irei somar a quantidade de horas que eu utilizei no produto 1 mais a quantidade de horas que eu usei no produto 2. Se a quantidade de horas que eu usei no produto 1 é 20x1, vou somar isso com o 30x2, que é a quantidade de horas que eu usei para produzir o P2. Então vai ficar 20x1 mais 30x2. E lembra lá, eu tenho uma disponibilidade, um total de horas ali disponível para mim trabalhar, um limite, que é 1.200 horas. Então, eu não posso ultrapassar ela. E aí, considerando essa minha disponibilidade, esse meu limite imposto, eu consigo escrever a primeira restrição. Então, a restrição dessa nossa situação vai ficar como? Ó, referente às horas aqui disponíveis. 20x1 mais 30x2, porque essa combinação me vai dar o total de horas que eu utilizei na minha empresa, terá que ser menor ou igual a 1.200. Posso usar plenamente todas as minhas horas disponíveis, exatamente 1.200. Posso, está aqui, ó, o igual em conjunto. Posso utilizar menos? Posso utilizar 1.000 horas se for o caso. Está ali, ó, pode ser menor o meu uso de horas. Agora não pode ser maior. Então, por isso que eu utilizo, né, a simbologia menor ou igual. E pronto, escrevi a minha primeira restrição para o problema. Tá? Lembra que eu comentei que são 3 restrições? Então vamos agora tratar das outras 2 restrições. Se você lembrar do problema, ele falava lá do lucro unitário, falava sobre as horas disponíveis para a produção de cada bem. O que ele falava também lá? Falava sobre a demanda esperada, lembra? E a demanda esperada, eles têm uma característica diferente, porque é uma demanda para cada produto. Pensa aqui comigo, se você quer maximizar o lucro dentro da sua empresa, você tem uma demanda esperada de, por exemplo, 40 unidades, como é o P1. Se o objetivo é ter o maior lucro possível, você sabe que você tem uma demanda de 40 unidades. Você vai fazer mais do que 40 unidades para ficar parado, para não vender? Dado que você, naquele momento, você quer ter o maior lucro. Para ter o maior lucro, você não tem que ter custo de estoque, outros custos envolvidos. Você quer vender, então você quer produzir e vender, certo? Dado esse seu objetivo. Então, você tem 40 unidades, né, de demanda esperada ali que você pode estar concretizando essa venda no mercado para o P1. Ou seja, eu tenho lá que o meu X1, eu procurar produzir uma quantidade que não seja superior a 40 unidades. Tá?
Então eu não vou querer produzir 41 unidades, porque essa uma unidade a mais da minha demanda vai ficar parada. Então eu vou querer produzir exatamente 40 unidades, que seria o ideal, que eu conseguiria, né, vender todas elas e ter esse lucro. Ou eu posso produzir uma quantidade menor do que 40 unidades. Ah, mas por que eu produziria menos do que 40 unidades, dado que eu tenho demanda para isso? Lembra lá das horas que eu tenho disponíveis? Será que eu consigo produzir todas essas 40 unidades que eu tenho demanda? Eu posso ter o desejo de vender de atender toda essa demanda que eu tenho ali no mercado, mas às vezes eu não consigo, dada a minha capacidade produtiva ali no caso das horas. Então, por isso que também é aceito uma quantidade menor que 40 a ser produzido para o P1. Para o P2, lembra que é 30 unidades da demanda? Então, eu tenho 30 unidades. Eu não vou querer produzir acima de 30 unidades, porque eu não vou vender essa produção a mais. Então, no máximo 30, né, que aí seria o ideal se eu conseguisse, ou alguma quantidade menor, abaixo de 30, que também eu vou conseguir vender, vai ficar alguma demanda sem atender, mas se eu não consigo produzir mais unidades, tudo bem. Então a gente consegue expressar isso em uma restrição para cada uma desses produtos. O que acontece? Eu tenho 40 unidades para P1 e eu tenho X1 que representa a quantidade que eu vou fazer, né, de produção desse P1. Então o meu X1 ele terá que ser menor ou igual a 40. Tá? Pode ser exatamente 40, pode ser menor que 40, dado que se eu não consigo produzir mais do que aquela quantidade ali, não consigo chegar nesse valor de 40 unidades, mas ele nunca poderá ser acima de 40, porque daí esse produto vai ficar parado. Então, o meu X1 é menor ou igual a 40. A mesma lógica para o P2, que agora, no caso, é 30 unidades da sua demanda esperada. E a gente representa a quantidade total produzida de P2 como X2. Então, vai ficar o meu X2 menor ou igual a 30. Então, restrição das horas, restrição das demandas esperadas para cada produto, e a gente já fez a função objetivo, e aí a gente consegue finalmente chegar à nossa construção do modelo por completo, juntando tudo que a gente fez até aqui. Olha lá, a nossa função objetivo era de maximizar lucro, R$ 1.000 X1 mais 1.800 X2. Só que eu quero maximizar esse lucro, né, encontrando quanto que eu vou produzir de X1 e X2, que é a produção dos meus dois bens ali da empresa, só que eu tenho restrições, estou dentro de restrições que eu não posso fazer tudo o que eu bem queira. Tem uma situação imposta para mim, que são as restrições. Então eu estou sujeito às restrições nesse problema. Quais são elas? A de horas disponíveis e a de demanda esperada. Então, 20x1 mais 30x2 tem que ser menor ou igual a 1.200, que é as horas que eu tenho disponíveis, dado quanto que eu gasto de horas para cada produto na sua fabricação. E a demanda esperada tem que ser menor ou igual a 40 para o X1 e menor ou igual a 30 para X2, porque eu não quero produzir a mais que a demanda e ficar esse produto parado. E o que acontece? Olha aqui, ó, tem umas duas outras restrições aqui que eu não comentei ainda com você, que é as nossas restrições de não negatividade, condições de não negatividade. O que acontece? O nosso problema, lembra que eu falei da nossa PO, que ela é pragmática, tem o pragmatismo? Porque ela tem que estar atrelada à realidade. Ela não é simplesmente para utilizar modelos matemáticos, resolvê-los e ficar por ali mesmo. Não, eu estou utilizando a matemática, a ferramenta, para resolver um problema real. Não quero simplesmente ficar ali preso num problema matemático. Quero que esse problema matemático transcenda para a realidade. Então, eu penso aqui comigo, é possível eu realizar uma produção negativa de um produto? É impossível, não é? Então, esse é o sentido aqui em que o meu X1, que representa a quantidade que eu vou fazer, por exemplo, do P1, ele não pode ser negativo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Eu posso decidir não produzir nenhuma unidade do meu P1? Posso decidir isso. Posso decidir produzir 30 unidades do meu P1? Se eu tiver capacidade produtiva para isso? Posso. Agora, eu posso decidir produzir menos 10 unidades? Isso
Não é real, né? Esse é mundo maluco, né? Então, não acontece aqui no nosso problema, tem que estar atrelado à realidade. Por isso, a gente tem que colocar toda a construção de modelo que você faz em programação linear tem que ter as condições de não negatividade. O que são as condições de não negatividade? Essas restrições aqui, ó, que você define para o problema. Resposta negativa não será aceita. Nenhuma resposta negativa é aceita em um problema de programação linear, tá? E aí eu tenho que deixar isso claro como? Cada variável de decisão em colocar que ela é maior ou igual a zero. Então, meu x1 é maior ou igual a zero, meu x2 é maior ou igual a zero. Se eu tivesse mais variáveis de decisões aqui, teria que colocar x3 maior ou igual a zero, x4 maior ou igual a zero, e assim por diante. Não pode esquecer de colocar isso daqui, porque senão seu modelo construído não está completo, e depois quando você encontrar uma técnica, colocar uma técnica de solução para resolvê-lo, pode trazer respostas negativas e aí deturpar todo o intuito que você está utilizando a programação linear para auxiliar em um problema. Tá? Então, muito cuidado, nunca esqueça de você, quando construir o modelo, estar colocando essas restrições de não negatividade. Tá bom? E aí, então, veja que é simples, né? Claro, eu peguei um exemplo bem simples aqui para apresentar para você o raciocínio, mas vejam que é bem simples aí o intuito da nossa programação linear, construir esse modelo. Depois a gente vai ver como chega na solução do mesmo. Agora aqui, eu quero apresentar, né, brevemente, aonde que a programação linear pode estar, tá? Já deixo aqui de antemão, eu vou passar bem rápido por vários problemas aqui, e aí fica a sugestão de você estar utilizando os slides aqui, esse é o nosso momento gravado, e procurar construir. Então, cada exemplo de uma situação que a PL está, né, nessa programação linear, pausa ali naquela tela do problema e tenta construir esse modelo. Tenta você construir um modelo de programação linear. E depois você confere ali se você conseguiu chegar ali no resultado. Faça isso porque para você saber e mandar muito bem em construção de modelos de programação linear, é realmente a prática, você treinar. Então fica aí a sugestão com base nesse material da nossa aula de hoje. Tá? Primeira situação. Será que a PL, né, a nossa programação linear, pode ser utilizada em problemas de produção? Ora, a gente acabou de fazer ali, né, naquela fábrica ali hipotética de P1 e P2, acabamos de utilizar, né? Então, a nossa programação linear pode ser utilizada para problemas de produção, sim, tá? E agora, será que pode ser utilizada em problemas de estratégias? O que você acha? De antemão, né? Vou apresentar agora um exemplo para você em que você terá essa confirmação em que a PL, né, nossa programação linear, pode sim ser utilizada também em problemas de estratégia. Olha isso daqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Ó, uma companhia tem duas fábricas. A fábrica 1 e a fábrica 2 produz 3 tipos diferentes de papel. E a companhia que controla a fábrica, as 3 fábricas, tem 60 toneladas, um contrato que precisa atender de 60 toneladas de papel tipo fino, 90 do tipo médio e 120 do tipo grosso. E aí ela tem um custo de produção para cada fábrica. Lembra que ela tem 2 fábricas, a companhia, que produz esses 3 tipos de papel, o fino, o médio e o grosso. O custo de produção na fábrica 1 é de R$ 1.000 por dia e na fábrica 2 de R$ 2.000 por dia. A fábrica 1 produz 1 tonelada de papel fino e 2 toneladas de papel médio e 4 de papel grosso. A fábrica 2, elas divergem da quantidade de possibilidade de produzir cada tipo de papel. A fábrica 2 produz 4 toneladas de papel fino, 2 toneladas de papel médio e 2 toneladas de papel grosso. O objetivo do empresário é obter quantos dias cada fábrica deverá operar para suprir os pedidos de forma a minimizar os custos na produção de papel. Elabora o modelo de programação linear do problema. Então, esse problema aqui é um problema de aplicação da PL em problema de estratégia, tá? Um problema de estratégia. Por quê? Ela quer, o empresário aqui, ele quer saber quantos dias ele coloca em operação cada fábrica, que ele tem 2 fábricas. Então, ele está querendo decidir uma estratégia aqui para a sua companhia. E ele quer decidir quantos dias ele coloca em cada fábrica em operação
de forma a minimizar os custos, ou seja, ele vai levar em consideração o custo diário de cada empresa para saber quantos dias ele coloca em operação. Só que ele sabe que ele não pode simplesmente, né, deixar elas... Se ele não coloca ela em operação nenhum dia, nenhuma das fábricas, ou seja, 0 dias de operação para as duas, o custo é o mínimo, né? Custo zero. Só que ele tem uma demanda, um contrato que ele tem a atender, certo? Ele fechou o contrato de cada tipo de papel e ele tem que atender isso. Então ele vai ter que colocar para funcionar essas fábricas. Só que ele quer saber o mínimo que ele coloca para funcionar, só para atender esses contratos que ele tem e conseguir aí ter um mínimo custo possível. E aí ele quer saber quantos dias ele coloca cada fábrica em operação. E aí esse é o problema e tem que elaborar um modelo de programação linear. O que ele quer decidir? Quantos dias ele coloca cada fábrica em operação. Ou seja, os dias que a fábrica 1 estiver operando é uma variável de decisão. Os dias que a fábrica 2 estiver operando é outra variável de decisão, certo? O que ele quer? Minimizar os custos. Então, é minimizar C. Qual que é o custo de cada fábrica? 1.000, fábrica 1, 2.000, fábrica 2. Então, ó, olha aqui, ó, variável de decisão X1 e X2, que é quantos dias que vai atuar a fábrica 1, o X1, e o X2, a fábrica 2. R$1.000 é o custo de operação da fábrica 1 e 2.000 do X2. Então, minimizar o custo, eu terei essa minha aqui, expressão da função objetivo minimizar C, né, de custo, igual a 1.000x1 mais 2.000x2. E sujeito às restrições é quanto que eu tenho que produzir, eu tenho que fazer essa quantidade mínima aqui de papel fino, papel médio e papel grosso, e considerando quanto que cada fábrica faz. Então, se você analisar no problema, por exemplo, de papel fino, eu tenho que atender 60 unidades. A fábrica 1 consegue fazer 1 tonelada de papel fino e a fábrica 2, 4. Então, somando essa quantidade, isso por dia, somando 1 tonelada e consegue fazer por dia, vezes a quantidade de dias que a fábrica 1 irá atuar, mais 4 unidades que a fábrica 2 consegue fazer por dia, vezes a quantidade de dias que ela irá atuar. E aí, essa somatória tem que dar maior ou igual a 60, porque eu tenho um contrato para atender. A mesma coisa com papel médio e grosso. E olha aqui as condições de não negatividade. X1 e X2 tem que ser maior ou igual a 0. Eu não tenho como colocar menos 5 dias para a atuação de uma determinada fábrica, não é mesmo? E aqui é um exemplo, né, bem rápido passando para você, de uma aplicação em problema de estratégia. Será que dá para utilizar APL em problemas de filas? Lembra lá que eu comentei, né, que na nossa pesquisa operacional a gente trabalha problemas de filas. Só que não é na programação linear não, tá? Então, programação linear em problemas de filas não será o caso. Teremos uma teoria lá no final dos nossos encontros, especialmente para isso, tá? Será que dá para utilizar a PL em problemas de logística? Será que dá? Com certeza, né? Podemos utilizar a nossa programação linear para problemas de logística. Que nem, olha esse exemplo aqui, passando bem rápido por ele. Que uma companhia de transporte tem 2 caminhões, o tipo A e o tipo B, tá? O tipo A tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 3 metros cúbicos de espaço não refrigerado. O tipo B tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de espaço não refrigerado. E o que acontece? O cliente quer transportar um produto que precisa de 16 metros cúbicos de ar refrigerada e 12 de não refrigerada, e é calculado que precisa de 1.100 litros para uma viagem no caminhão A e 150 litros para caminhão B. O que a companhia quer? Saber quantos caminhões cada tipo deverá ser usado para atender ali, né, o cliente. Só que quer ter o menor consumo possível de combustível. Então, a quantidade que eu vou utilizar de cada caminhão são minhas variáveis de decisões. Então, X1 será a quantidade de caminhão A do tipo A que eu irei utilizar, X2 do tipo caminhão do tipo B. Então, e qual que é o custo de combustível para cada um? Eu gasto 1.100 litros para o A e 750 litros para o B. Então, eu quero minimizar o custo de combustível, dado que eu gasto 1.100 para fazer o A, vezes a quantidade de caminhões A que eu venho a utilizar, mais 750 que eu gasto para cada caminhão B, vezes a quantidade que eu venho a utilizar do caminhão B. E aqui está a minha função objetivo de minimizar os custos.
E quais são as restrições? Olha, o cliente não precisa de 16 metros cúbicos refrigerado e 12 não refrigerado. E eu tenho aqui que o caminhão tipo A ele tem 2 metros cúbicos refrigerado e o B também. Então, eu somar essa capacidade que cada caminhão, considerando a quantidade de cada caminhão que eu venho utilizar, isso tem que ser pelo menos igual a 16. Pode até ultrapassar 16, mas não pode ser menos do que isso. A mesma coisa da área não refrigerada, que aí no caso tem divergências entre eles. O tipo A tem uma quantidade de área não refrigerada superior ao do tipo B, 3 em comparação a 1. E aí, considerando essa capacidade para cada caminhão, vezes a quantidade do tipo de caminhão que eu venho utilizar, tem que dar pelo menos 12 aqui para atender essa restrição. E as condições de não negatividade, claro, não dá para mim utilizar menos 2 caminhões, não é mesmo? Então, x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Será que dá para utilizar a PL em problemas de finanças? Vamos ver? Porque é verdadeiro sim. Olha lá. Um indivíduo quer investir R$5.000 no próximo ano em 2 tipos de investimento. O investimento A rende 5% ao ano e o investimento B rende 8% ao ano. Pesquisas de mercado recomendam uma alocação de, no mínimo, 25% em A e no máximo 50% em B. Além do mais, a diferença entre o investimento em A e o B deveria ser no máximo 50% do disponível. O objetivo é alocar de forma a maximizar o rendimento. Elabore o modelo de programação linear. Então, ele quer investir em 2 tipos de investimento determinado indivíduo aqui, certo? E aí, o que acontece? Qual é a decisão que ele tem aqui nesse problema de finanças? Quanto que ele coloca desses R$5.000 que ele tem em cada tipo de investimento. Então, ele tem que decidir isso. Eu tenho R$5.000, eu vou colocar quanto no investimento A, quanto no investimento B. Esse é o poder de decisão dele, certo? Então, as nossas variáveis de decisão, x1 é quanto de dinheiro que ele colocou no investimento A. x2, quanto de dinheiro que ele colocou no investimento B. Só que ele não vai pegar e fazer essa alocação de dinheiro em cada investimento de maneira arbitrária, aleatória. Não, ele irá seguir algumas recomendações, algumas situações aqui que lhe são colocadas. Primeira coisa, o objetivo dele é o quê? Maximizar esse rendimento. Então, tem um dinheiro que ele vai colocar no investimento A, um dinheiro que ele vai colocar no investimento B. E ele quer maximizar esse rendimento. Então, eu tenho que pegar o rendimento de cada investimento e, dada a quantidade de dinheiro que ele vai colocar em cada um deles, formular minha função objetivo, porque ele quer maximizar o rendimento. Então, ficará maximizar R, certo, de rendimento, igual a 0,05x1 mais 0,08x2. Por que está decimal aqui? Não é? É aquelas pegadinhas da matemática, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aqui está falando que o investimento A rende 5% ao ano. 5% é em porcentagem, em valor decimal, fica 0,05. Por quê? Quando eu colocar um dinheiro aqui, esse meu x1, ele é uma quantidade em dinheiro, monetária. E aí, essa quantidade de dinheiro que eu aplicar ali, vezes 0,5, vai me trazer só o que eu tive de rendimento ali, com esse dinheiro que eu coloquei ali, tá? Só aquilo que eu ganhei a mais ali desse dinheiro que eu aloquei ali nesse investimento A, por exemplo. Mesma coisa aqui no B. Então, não pode colocar 5x1, tá? Tem que colocar 0,05 para que você consiga matematicamente expressar corretamente e na hora que você colocar o valor ali de dinheiro que você colocar em cada investimento, você consiga ter aquele rendimento corretamente ali que ele rendeu, tá? E as restrições? Fala ali que, no mínimo, 25% do que você tem de dinheiro disponível tem que ser colocado em A. Ora, eu tenho R$5.000 de dinheiro para aplicar. 25% de R$5.000 é 1.250. Então, o investimento A, que vai ser o meu X1, a quantidade de dinheiro que eu colocar lá, nesse investimento 1, tem que ser pelo menos R$1.250. Pelo menos R$1.250 eu tenho que colocar nesse investimento A, né, que é que será o X1, a quantidade de dinheiro que eu coloquei,
Por quê? Lá está falando, né, que a recomendação é que 25% do que eu tenho de dinheiro disponível, que é R$5.000 esse dinheiro, 25% da 1.250, tem que ser colocado nesse investimento A, né? Então, X1 maior ou igual a 1.250. Ele também fala sobre o investimento B, que é no máximo 50%. 50% de 5.000 é 2.500. Então, o X2 não pode ultrapassar 2.500. Então, tem que ser menor ou igual. Eu não posso colocar mais que R$2.500 no meu investimento B, né, que representa o X2. E no meu X1, eu tenho que colocar pelo menos R$1.250. E outra restrição que é colocada para mim é que, além do mais, a diferença entre o investimento A e o investimento B deveria ser no máximo 50% disponível. O que é 50% disponível? 50% do dinheiro que eu tenho para aplicar, ou seja, do 2.500. A diferença do dinheiro que eu coloquei no investimento A, que é o X1, menos o que eu coloquei no investimento B, que é o X2, tem que ser menor ou igual a 2.500. E é aqui que é dessa maneira que eu expressei. X1 menos X2 tem que ser menor ou igual a 2.500. E pronto, coloquei as restrições. Desculpa. Coloquei as restrições. E aí, agora, eu posso estar colocando as condições e não negatividade. Olha aqui, ó, eu coloquei apenas X2 maior ou igual a zero. Opa, cadê do X1 maior ou igual a zero? Tá faltando, tá errado essa modelagem? Então, aqui, olha aqui, ó, eu já não coloquei aqui em cima que X1 tem que ser maior ou igual a 1.250? Então, que eu tenho que colocar 1.250 pelo menos de dinheiro no investimento A lá, que é o X1. Se eu for colocar pelo menos 1.250 de dinheiro, não tem como eu colocar, né, uma quantidade negativa de dinheiro em X1, para X1. Porque eu estou falando que vai ser pelo menos 1.250. Não pode ser menos que 1.250, que já é positivo. Então, eu não preciso repetir essa informação aqui, que X1 é maior ou igual a zero. Se você quiser repetir para não se perder e tudo mais, tudo bem. Mas seria uma informação redundante, dado que o meu X1 já tem que ser positivo, dado que ele tem que ser maior ou igual a 1.250. O meu X2 não tem nada falando, não. O meu X2 não tem nada falando aqui que me garante que ele tem que ser positivo. Então, aí eu tenho que colocar aqui que X2 tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, essa situação aqui para o nosso problema. E aí, uma aplicação em finanças. Será que dá para utilizar a ProL em problemas de competição entre empresas? Né? Lembra lá aquela ideia lá do dilema dos prisioneiros que vocês comentaram e tudo mais? Isso não é da nossa PL, isso é na nossa teoria dos jogos, que quando a gente sair da nossa programação linear, aí a gente começa a estudar essa situação de competição entre empresas, estratégias entre empresas, e você ter esse relacionamento com o seu adversário, né? Com outro jogador. Isso é da teoria dos jogos, não aqui da programação linear. Será que dá para utilizar a PL em problemas de marketing? Sim, dá sim. Então, ó, uma empresa de bebidas alcoólicas quer veicular 2 comerciais no programa de TV, no Big Brother e também no jogo de futebol. E aí ela deseja que seja visto pelo menos por 40 milhões de pessoas ao menor custo possível. Comerciais no Big Brother são vistos por 12 milhões de pessoas em média e custam 250 mil reais. Nos jogos, são vistos em média por 8 milhões de pessoas e custam 125 mil reais. Através de uma pesquisa de mercado, a empresa identificou que metade da audiência de cada programa de TV não assista ao outro. E por isso, pelo menos um comercial deve ser feito no Big Brother, assim como também pelo menos um no jogo de futebol. E elabore o modelo de programação linear. Então aqui o problema é de alocar de marketing, de fazer quantos comerciais que eu faço no programa do Big Brother, quantos durante um jogo de futebol. E aí eu consigo também, primeira coisa, as variáveis de decisão serão a quantidade de comerciais que eu farei durante o Big Brother, quantidade de comerciais cotas de comerciais que eu comprarei no jogo de futebol. Então, X1, a quantidade de comercial que eu vou fazer no Big Brother, X2 no jogo de futebol. Quanto que custa cada comercial? 250 mil no Big Brother, 125 mil no jogo de futebol. O meu objetivo é minimizar esse custo. Então, nossa função objetivo fica minimizar C
igual a 250.000 x1, que é a quantidade x1, quantidade que eu vou fazer no Big Brother de comerciais, mais 125.000 vezes x2, sendo x2 a quantidade de comerciais que eu vou fazer no Big Brother. E aí, agora eu tenho então a minha função objetivo formulada. E as restrições? Primeiro que ele colocou, né, que eu tem que ser visto por pelo menos 40 milhões de pessoas. Quantas pessoas ver cada comercial do Big Brother? 12. E do jogo? 8. Então eu tenho que ser pelo menos 40 milhões de pessoas. Então tem que ser maior ou igual a 40 milhões. 12 milhões, né, veem cada comercial no Big Brother. Então 12 milhões vezes x1. Mais 8 milhões vezes x2, que é quanto cada comercial é visto pelo público do jogo do futebol. E aí a somatória disso tem que dar os 40 milhões, que é o que eu quero para esse lançamento desse meu novo produto. E o que acontece? Lá está falando que pelo menos um comercial deve ser feito tanto no Big Brother quanto no jogo de futebol. Então o meu x1 tem que ser maior ou igual a 1 e o meu x2 tem que ser maior ou igual a 1. Tá vendo aqui que, então, porque pelo menos um terá que ser feito em cada um deles. Tá vendo aqui que as condições de negatividade eu não preciso colocar elas aqui? Porque como x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0, porque como eles terão que ser pelo menos 1, tanto x1 quanto x2, eles não têm como ser negativo, e aí já não terei problemas quanto a isso, tá? Dado que aqui nessa característica já está implícito que eu não posso ter resposta negativa para minha variável de decisão. Dá para utilizar a PL, por final aqui, né? O último da nossa aula de hoje aqui. Dá para utilizar a PL em problemas de alocação de colaboradores? Verdadeiro, tá? Saber como você vai colocar os colaboradores para fazer determinada tarefa. Olha esse problema aqui, ó. Como gerente de projeto, você está elaborando um cronograma de trabalho para 3 analistas que se dediquem a 2 projetos. Os analistas são denominados de A1, A2 e A3, sendo que A1 recebe 7h50 horas, A2 8h20 horas e A3 recebe 9h50 horas. O projeto 1, então, você tem ali 3 analistas e quanto que eles recebem por hora. O projeto 1 tem um tempo total de execução de exatamente 500 horas e o projeto 2 de exatamente 700 horas. Sabe-se que o analista 3 deve ter no mínimo uma participação de 155 horas no projeto 1 e 230 no projeto 2 devido à sua experiência. Já o analista 1 tem disponibilidade total de 600 horas. Bom, então, elabore o modelo de programação linear do problema a fim de minimizar os custos. Você quer saber quantas horas você irá colocar para a atuação desses 3 analistas. O A1, o A2 e o A3. Quantas horas cada um deles irá trabalhar. Tá? E aí, em 2 projetos. Então, você quer saber quanto que você estará dando de atividades ali, de horas para eles. E você quer fazer isso de maneira de minimizar o custo. Então, o que acontece? O x1, o x2, o x3, nós teremos o que aqui? 6 variáveis de decisão. Por que 6 variáveis de decisão? Porque cada analista tem que trabalhar em um projeto. A gente tem 2 projetos e os 3 analistas irão trabalhar nesses 2 projetos. Então, o analista 1 irá trabalhar no projeto 1 e no projeto 2. O analista 2 no projeto 1 e no projeto 2. O 3 no 1 e no 2. Então, no total, dá 6 variáveis de decisão. E considerando o custo para eles de trabalho de cada analista, nós temos a seguinte situação. Olha aqui. Custa 7,5 a hora do analista analista 1, não é mesmo? Ele trabalhando no primeiro projeto, então é 7,5, 1A. No segundo projeto, que ele também pode trabalhar, mas é o mesmo custo, é 7,5, 1B. A mesma coisa, agora pensando no segundo analista, no analista 2, é 8,2 o custo por hora. Para trabalhar no projeto 1, 8,2, mais para trabalhar no projeto 2, 8,2. No terceiro analista, para trabalhar no projeto 1 é 9,5, mais para trabalhar no projeto 2 é 9,5 também no terceiro analista. Tá? E aqui, então, temos, né, todos os custos envolvidos, se quanto que irá custar no total. Isso aqui é o meu custo total aqui dentro da minha empresa, né? Da minha empresa aqui, esse vai ser o custo total que eu terei com os analistas. Dado que eles vão trabalhar em um projeto só, ou vai trabalhar nos 2,
Porque, por exemplo, se o primeiro analista 1 não trabalhar no projeto 1, então o x aqui será 0. 7,5 vezes 0. Isso aqui some, que ele vai ficar só no B. Mas aí eu não sei se ele vai trabalhar nos dois, se ele vai trabalhar só em um, e isso tanto para o analista 1 quanto para 2 ou 3, essas situações. Mas aqui está toda a minha função objetivo. E as condições de não negatividade? Olha lá. Primeira situação. Eu tenho que o analista 1 ele tem 600 horas disponíveis, não é? Está falando aqui, ó, 600 horas disponíveis no analista 1. Então, x1a, que é o que ele vai trabalhar no primeiro projeto, mais x1b, que ele vai trabalhar no segundo projeto, essa quantidade de horas em cada projeto, tem que ser menor ou igual a 600, porque ele só tem 600 horas disponíveis. E o que eles falam sobre o analista 3? Que ele tem que ficar pelo menos 155 horas no projeto 1 e 230 no projeto 2. Então, o x3a, que representa o terceiro analista no projeto 1, é maior ou igual a 155. Pelo menos isso ele tem que trabalhar lá. O x3b, que representa a quantidade de horas que ele vai ficar no projeto 2, tem que ser maior ou igual a 230, que é pelo menos essa quantidade de horas ele tem que ficar lá. E aí nós temos aqui, então, essas restrições impostas. O que acontece também? Que nós temos quanto tempo demora para executar cada projeto. 500 horas do projeto 1, 700 horas do projeto 2. Então está aqui, ó, 500 horas do projeto 1, 700 horas do projeto 2. Essas 500 horas no projeto 1 serão feitas com que horas? Com as horas que o analista 1 designou para esse projeto, do analista A2, do analista A3. A somatória de cada horas que eu coloquei esses analistas no projeto vai ter que dar igual exatamente 500 horas, que é o que o projeto precisa. E a mesma coisa no segundo projeto, que são 700 horas, só que aí é o 1B, que é as horas que tem, que o analista 1 irá designar no projeto 2, x2B, que é as horas que o analista 2 irá designar no projeto 2, e x3b, a quantidade de horas que o analista A3 irá designar no projeto 2. E a somatória disso dando 700 aqui, horas que são disponíveis. E as condições de não negatividade, x1, xa1, x1b, x2a e x2b tem que ser maior ou igual a 0. Não coloquei x3a e x3b porque aqui, ó, já em cima já estão, quando eu falo que tem que ser maior ou igual a 155, maior ou igual a 230. Então, veja aqui é um problema um pouquinho mais complexo das outras situações, aqueles exemplos mais simples, mas, né, uma situação próxima aí à área de você, à sua área, em como pode ser utilizado aí a programação linear. E, assim, a gente encerra, então, nossa primeira aula sobre a programação linear, aprendendo o que ela é, a construção do seu modelo e as várias aplicações possíveis para ela. E aquilo que eu falei, procura ver todos esses exemplos, lá quando está o problema, tentar você construir esse modelo, formular ele, e depois você confere ali se você conseguiu. Vai fazer muito bem para o seu raciocínio e entendimento da disciplina e o nosso caminhar aí ao longo das outras aulas, tá? E, então, é isso. Satisfação estar aí mais um encontro com você e nos vemos semana que vem na continuidade da disciplina. Grande abraço e fique bem.